Olá, boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nesta leitura bíblica do dia 30 de junho de 2025, último dia do mês. Temos 2 capítulos para terminar Gênesis, 49 e 50. Vamos lá? Gênesis 49, diz assim a palavra de Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, portanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se junte, porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá. Por fim, de Azer, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecheiro o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos do abismo, está embaixo, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça, do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo.
sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mãe. Ali sepultaram a Isaque, a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Ed. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis 50, o último de hoje. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriu-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte ao meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa, todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. Subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto. Fez o seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios, por isso chamou-se Abel Mizraim, está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Manré. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes e transgressão do servo do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração,
Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? Que Deus os abençoe, oh, coisa boa, né? Estarmos diante da palavra de Deus. Amém?